voltou, nenhum menino ela levou. Ligou um tal de personal. Eu tô até passando mal. Será que eu vou berrar? 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 Saiu de top, saia curta. Traição não me assusta. Nem levou o celular. E como é que eu vou ligar? Será que eu vou berrar? 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 Se tem fumaça, tem fogo? Fica preocupado.